O que é o Sul? O Sul é uma metáfora que significa o sofrimento humano sistemático e injusto causado pelo capitalismo global. E realmente muitos dos países que sofreram que têm esse sofrimento pelo capitalismo estão no Sul geográfico. Estão na América Latina, estão na África, estão na Ásia. Mas é esse Sul que nos interessa. Temos que nos distanciar um pouco da tradição das nossas teorias críticas, para que, se nos distanciarmos, começarmos a ver uma paisagem nova. A paisagem das alternativas, a paisagem dos movimentos que, em meu entender, trazem no seu bojo a grande novidade. Precisamos, pois, de vários conhecimentos. E esses vários conhecimentos, em meu entender, são os conhecimentos que nos hão de levar a uma nova justiça social. E nós temos aqui bem perto no continente a prova provada de que novos conhecimentos estão a gerar novas práticas. E essas novas práticas não têm interesse apenas para os movimentos que estão em causa, estão interesses para todos nós. O movimento indígena é hoje um movimento protagónico dentro do continente e deve ser reconhecido como tal, não para bem deles, mas para bem do continente. Um grande marxista deste continente, também excluído e pouco conhecido provavelmente de vós, porque a gente sempre começou por estudar, e aí ficou a estudar, os marxistas do Norte, os marxistas da Europa ou dos Estados Unidos. Esse grande marxista foi José Mariátegui, um grande marxista peruano que em 1930 teve essa ousadia de dizer que talvez na América Latina indígenas e camponeses podiam ser uma força libertadora, uma força emancipadora. Suma causa é um conceito fundamental da nova Constituição da Bolívia e também do Equador. No Equador chama-se suma causa e na Bolívia suma camanha, em Quechua e Aymara. Quer dizer viver bem, el buen vivir, em Quechua. E segundo estas Constituições, não devemos falar de desenvolvimento, devemos falar de viver bem, porque o suma causa é um conceito de desenvolvimento, nós poderíamos chamar-lhe assim, onde não há estágios de desenvolvimento, onde não há pobreza. O que há é, acima de tudo, viver bem, partilhar, ter reciprocidade com os vizinhos, não lutar pelo lucro, porque uma comunidade nunca pode viver bem se uns ganham, outros perdem. A importância dos povos indígenas era medida estritamente pelos votos que podem dar. Não pode ser assim. Quanto menos votos eles derem, mais importantes são. Porque significa que houve mais genocídio. Porque foram mais destruídos. Porque foram mais vitimizados. Porque as suas vidas foram mais destruídas. Portanto, valem mais quanto mais poucos são. Eu quero, portanto, com isto dizer-vos que, neste momento, quando nós analisamos estas novidades que estão a ocorrer no continente, e vejam que os movimentos estão a aliar-se. Há hoje movimentos continentais, a Marcha Mundial das Mulheres, a luta contra a ALCA. Nós temos hoje um movimento indígena e um movimento quilombola que se começa a unir em todo o continente. Temos a proposta da ALBA. Nós temos hoje propostas que mostram que os movimentos se estão a transnacionalizar e isso, para mim, é que é a globalização contra-hegemónica, a outra globalização, que é fundamental. A questão da terra está presente e cada vez mais presente. E digo-vos, ela vai ser uma das questões determinantes das próximas décadas. E se os movimentos sociais tiverem consciência disso, têm de se unir. Eu não me canso de dizer que há pelo menos 3, mas muitos mais. Ainda há 2 dias vi que são muito mais, de pequenos agricultores que estão a lutar pela luta pela terra. O movimento quilombola, junto com o movimento negro, o movimento indígena e o movimento dos sem terra, liderados pelo MST. E muitas outras associações de pequenos agricultores ou de assalariados rurais. Estão a lutar pela terra, mas estão ainda divididos. Já se articulam, mas muito pouco. Tem havido conflitos entre eles. Têm culturas de resistência diferentes. O quilombola não luta como o acampado do MST. Tem outra maneira de resistir. Mas, no entanto, aqui em Belo Horizonte, numa das ocupações
de um quilombo, que eu penso que ainda também é no brejo dos crioulos. Quem está lá solidário com os quilombolas? O MST. Muita gente me diz que o momento político e económico no Brasil é bom. É evidente que o Brasil se defendeu da crise mundial de uma maneira que talvez outros países não se defenderam. E defendeu-se através de uma ação que muita da crítica da política de esquerda não compreendeu inicialmente, que foi através do Bolsa Família. O Bolsa Família criou um mercado interno e é esse mercado interno que está a sustentar o Brasil neste período de crise. Nós, na vida académica, nas universidades, fizemos durante muito tempo muitas discussões totalmente fora da realidade dos nossos países e dos nossos problemas. E o resultado foi que nós formamos, e eu sinto essa responsabilidade como sociólogo e professor, formamos conformistas, nem sempre competentes. Eu penso que a nossa tarefa, a tarefa de todos aqueles que têm o privilégio de estar na universidade e aqueles que lutam por entrar, e felizmente mais estão a entrar no Brasil, não é formar conformistas, é formar rebeldes competentes. E é para isso que eu vos apelo, no vosso trabalho, na universidade, na vossa fábrica, na vossa cidade. É olhar sempre que nós precisamos é de rebeldes competentes. Muito obrigado. Você confere agora a agenda da semana. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade apresenta o especial 30 anos de anistia no Brasil. Na próxima terça-feira, 11 de agosto, às 19 horas, será exibido o documentário É Preciso Sonhar, a trajetória de um libertário. Veja a opinião da diretoria do Sindicato dos Professores de Minas Gerais sobre tema importante da atualidade. Caros professores, professoras, pais e alunos, a decisão de adiar o início das aulas para 10 de agosto, tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas, é considerado pela diretoria do Simprominas como uma medida ineficaz, pois este recesso forçado não solucionará o problema da proliferação do vírus H1N1. Segundo o ministro Temporão, a recomendação para prevenir a gripe suína é manter em casa apenas as pessoas com sintomas de doença como febre alta e tosse. Portanto, é um disparate manter alunos sadios em casa por causa da gripe, até porque há outros locais de aglomeração, como cinemas e shoppings, que continuarão a funcionar. Outras autoridades da área sanitária consideram que neste mês o ciclo da doença entrará em declínio, diminuindo, portanto, a proliferação. Além disso, é necessário esclarecer que a gravidade dessa gripe não tem se mostrado maior do que as comuns. Prova disso é que em 2007, 42 mil pessoas morreram no Brasil devido a doenças respiratórias, como pneumonia e gripe, e nem por isso classificou-se como epidemia. Por trás de toda essa polêmica, há um grande interesse econômico e político. O econômico é devido à excessiva procura de medicamentos contra a gripe, que, se tomados por pessoas não infectadas, podem causar danos à saúde. Já o interesse político é de tentar culpabilizar o governo federal pela falta de controle da disseminação desenfreada do vírus. O Sindicato dos Professores acredita na educação para a saúde, nas informações e ações preventivas, como os melhores remédios para a doença. Alerta ainda que os transtornos do adiamento do semestre letivo para as escolas, estudantes e professores podem ser mais nocivos do que o alarmismo inconsequente de quem aposta no quanto pior, melhor. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. E atenção, confira em nosso site os ganhadores da promoção que enviaram sugestões para o programa Extra Classe. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Estamos esperando a sua sugestão. E até o próximo programa.